O episódio de hoje pode conter algum tipo de gatilho. Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar ideia, informar, dar risada e abrir as portas pro diferente. Com Lucas Romano e Priscila Oliva. Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta! Olá, Abertinhas e Abertinhos! Tudo bom com vocês? Tudo certo? Brasil, o dia 10 de setembro é oficialmente considerado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Por isso, aqui vão algumas perguntinhas pra você. Você tem uma escuta consciente? Quando um amigo ou parente chega pra você pra desabafar sobre qualquer assunto, você é capaz de ouvir sem julgar e nem aconselhar? Em todo o mundo, o crescimento do número de casos coloca o tema em pauta como uma questão de saúde pública. Infelizmente, o número de mortes por suicídio no Brasil ainda é subnotificado, mas a média é de aproximadamente 12 mil mortes por ano e mais de 1 milhão de mortes no mundo todo. Segundo a OMS, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo e a cada 3 segundos uma pessoa tenta contra a própria vida. Apesar de o assunto ser delicado, é importante a gente conversar sobre o suicídio e maneiras de como preveni-lo. A gente sabe que não é uma tarefa fácil. Por isso, falar é a melhor solução. E é esse o nosso objetivo no episódio de hoje. E para bater um papo sobre esse assunto, a gente convidou um dos voluntários do Centro de Valorização à Vida. Por favor, recebam Carlos Correia. Uma salva de palmas. Olá, obrigado pelo convite. Carlos. Obrigado, vamos lá, vamos conversar um pouco sobre esse assunto tão delicado, né? Exatamente. Muito obrigada, Carlos, por você ter disponibilizado um pouco do seu tempo para bater um papo aqui com a gente, principalmente sobre esse tema, né, que é super importante e que a gente não pode tratar como um tabu, e sim a gente precisa falar cada vez mais sobre isso, né? Isso, a gente precisa conversar um pouco para que algumas barreiras que ainda existem na sociedade de falar sobre esse tema sejam quebradas. Não é a bandeira de quebrar um tabu, mas é que a gente se acostume que não é tão incomum acontecer de a gente conhecer alguém que tirou a própria vida. Então, existe até um trabalho da Unicamp que diz que 17% dos brasileiros em algum momento da vida já pensaram na possibilidade. Então, não é tão incomum assim, né? Numa escala de 0 a 10, nós estamos nela. A gente não sabe se está próximo do 0 ou próximo do 10. É só isso que nos separa. Exato. Acho que as pessoas ficam com medo, não sei, de talvez instigar ou talvez como abordar, mas às vezes é só bater um papo, é realmente dar ouvidos, né? Até as mídias às vezes ficam um pouco com receio de como abordar o assunto, mas isso precisa ser falado, né? Por isso que a campanha é tão importante da gente ter essa troca, né? Muitas vezes na mídia não é abordado da maneira ideal. Exato. A OMS, inclusive, ela tem um manual específico para dar uma orientação para os profissionais de imprensa. O que a gente percebe é que muitas vezes o suicídio é noticiado um suicídio. A forma como a pessoa tirou a vida, detalhes desse tipo. As cartas que as pessoas deixaram. Fotos, isso tudo não devia acontecer. Tá? Isso é a maneira incorreta. É importante que a gente fale que suicídio não é uma solução. As pessoas procuram no suicídio, muitas vezes, um alívio para a própria dor. As pessoas, pelo que os estudiosos dizem, elas não querem morrer, e pelos relatos que a gente ouve. Então, as pessoas elas estão procurando um alívio para uma dor que elas não conseguem suportar e que não vem saída para ela. Então, assim, é uma maneira de aliviar. Por outro lado, quando se noticia detalhes sobre a vida amorosa, é uma glamorização. E isso sim é delicado porque pode gerar o fator do contágio, da repetição. E aí que sim, que a gente percebe que em muitas redações, antes do Setembro Amarelo, era muito difícil se falar sobre o assunto, porque era realmente um assunto proibido. Ninguém queria, como se fosse assim, não vamos arrumar encrenca, deixa do jeito que tá. Com o Setembro Amarelo, se abriu essa porta, porque não é um mês em que a gente, às vezes, fala assim, estão celebrando suicídio. Não, nós estamos mostrando uma data que foi instituída pela OMS em 2003, para que haja uma reflexão sobre o tema. A importância da conscientização ela é tão importante se falar como antes não se falava de AIDS, por exemplo. E depois de tantas campanhas que aconteceram, como também no caso Outubro Rosa, o tema ajudou a mudar a vida de muitas pessoas, porque as pessoas começaram a procurar tratamento
antes, né? Então, no caso do suicídio, há uma relação muito grande entre transtornos mentais. Não quer dizer que quem tenha transtorno mental vá tirar a vida, porém, naqueles que tiraram, na maioria deles havia a presença de algum transtorno, como depressão, ansiedade, esquizofrenia, enfim, vários. Os voluntários do CVV, nós enquanto voluntários, somos leigos, então a gente não vai fazer diagnóstico de nenhuma doença. E vocês também não encaminham? Não encaminhamos. O que a gente faz é ouvir a pessoa no momento de crise. Ela está no momento de crise, em que aquela dor naquele momento está insuportável e ela precisa conversar com alguém. E aquilo a gente vai se colocar como um pronto-socorro emocional, para acolhê-la, ouvi-la, respeitando, sem julgamento e sem, uma coisa muito importante, sem minimizar o sofrimento que ela está nos relatando. Porque no dia a dia, isso acontece com ela, quando ela vai falar sobre alguma coisa, ela fala, não, deixa disso, a vida é bela, né? Você tem tudo pela frente. Então ela está muito acostumada a ouvir isso. Exato. Então quando ela nos liga, ela recebe um acolhimento diferente, onde ela tem a oportunidade de ser ela mesma, de falar lá das profundezas de coisas, aquelas coisas, né? Aquilo que está escondido dentro dela, que incomoda muito, ela consegue compartilhar muitas vezes com a gente. E isso dá um alívio muito grande e dá um espaço dentro dela para que ela procure caminhos e soluções. Ela começa a enxergar muitas vezes. Não quer dizer que isso sempre aconteça, mas a gente percebe que muitas vezes isso ocorre. Essa necessidade de desabafar sem o julgamento, né? Sem o julgamento do outro, sem o outro dizer o que ele acha e menosprezar o seu sentimento, né? Muitas pessoas às vezes querem só desabafar e simplesmente contar o que estão sentindo, né? Sem a crítica, sem o julgamento, sem, às vezes, aquela competição de desgraça, né? Eu estou falando com você... O sommelier da desgraça, pois né? Vem alguém e diz assim, não, eu já passei por coisa pior, tal. Então começa uma conversa desse tipo, que essa conversa ela foge do tema principal, que é a dor que a pessoa está sentindo naquele momento. Ela precisa falar dela. E o exercitar, o ouvir, né? O escutar, vamos dizer assim, melhor, porque o ouvir... Biologicamente, a gente já nasceu, né, a maioria de nós nasceu ouvindo, mas escutar profundamente é um exercício, é uma prática. E é difícil. Não é fácil, porque a gente não está acostumado. Agora, se a gente exercitar, a gente tem grandes chances de progredir nisso aí. E é bom. Quando a gente consegue, nem sempre consegue, tá? Bom, gente, o CVV, para quem não conhece, é o Centro de Valorização da Vida. Foi fundado em São Paulo em 1962 e é uma associação civil, sem fins lucrativos e filantrópica, que presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio. Eu queria saber, Carlos, como é que você virou Onde foi que te deu, assim, um chamado, vamos dizer assim, que você ouviu o chamado para ser um voluntário do CVV? E como que é um pouco o treinamento de vocês, especialmente essa coisa que você fala da escuta, né? E que eu tava lendo muito sobre o CVV, que fala que não pode aconselhar a pessoa. Meu Deus do céu! Que é o mais difícil, porque a primeira coisa que a pessoa... Você quer dar um conselho, quer dar um pitaco. Pois é. Quando às vezes a pessoa chega para fazer um curso, isso é um motivo de grande evasão também, logo no início do curso, né? Os nossos cursos, eles são gratuitos, a pessoa chega e tal, há um processo de autoexclusão, de autoavaliação, a pessoa vai começar a se perceber, e no dia que ela ouve que nós não damos conselhos, ela fica muito decepcionada. Muitas pessoas, elas dizem assim, poxa, mas parece que eu tenho um imã, eu atraio as pessoas, elas me procuram para dar conselhos, e a gente não faz isso. Ao dar um conselho, muitas vezes a gente está dando uma muleta para o outro, a gente está dando uma solução para o problema do outro com a nossa experiência de vida, né? E a nossa experiência de vida é diferente, é nossa, diferente. As consequências daquilo seriam para nós, mas nesse caso, se eu der um conselho, vai ser para ela as consequências. Então, se ela tomar a decisão, o valor vai ser outro. Né? E quando você sentiu esse chamado assim? Então, eu quando, na época em que eu fui procurar o curso do CVV, eu vi realmente na rua, placa chamando, e vi mais do que uma vez. Fazia tempo que eu estava procurando realmente um trabalho para fazer como voluntário. Eu fui pesquisar um pouquinho, eu vi que se tratava de prevenção do suicídio, que haveria a possibilidade nessa conversar
com pessoas realmente que estavam desistindo de viver. Né? Eu me lembrei que um colega nosso de faculdade, 2 anos depois, eu soube que ele tinha se matado. E eu tinha convivido com ele lá. Né? Então, aquilo me deixou assim, bastante impactado. Aquilo me intrigou muito. O que será que leva uma pessoa a tirar a própria vida? Era assim, uma decisão definitiva e muito profunda. Aí eu vi tudo junto. Eu vi o anúncio, escutei o rádio, vi o jornal. Falei assim, é comigo. Foi agora um chamado, né? O universo estava falando com você. Chegou o dia. E eu fui no primeiro encontro. E depois aquilo me mexeu no seguinte sentido: além de ajuda que era oferecida para o próximo, me provocava também o autoconhecimento. Era o processo de autoconhecimento, fazia parte do pacote. E aí tem uma entrevista, é perguntado, né, o que te motivou a trazer. Porque às vezes muitas pessoas que vão procurar o curso, elas estão mais naquele universo de pessoas que muitas vezes elas precisam de ajuda. E às vezes elas não percebem isso também. Entendi. Não percebem. E nesse processo de autoavaliação, é oferecido para a pessoa tomar essa decisão. É difícil de dizer isso numa entrevista, é difícil, mas é importante para a segurança de todos, da própria pessoa, porque aquilo pode ser um gatilho para ela. Sim. E também a gente colocaria em risco a pessoa que estava ligando. Então, é conversado. Aí partimos, então, para uma segunda etapa. E nessa segunda etapa, acontecem, então, os exercícios de autoconhecimento e também exercícios de simulações de prováveis situações que possam ocorrer. A partir daí, o voluntário passa novamente por uma entrevista e depois ele começa a fazer plantões acompanhados. E esses plantões não é que alguém vai ficar na linha escutando, mas vai ter algum voluntário por perto para ver se ele se sente seguro e se ele precisa de ajuda. Então, assim, ninguém é jogado na fogueira e ninguém é responsável de colocar voluntários novos atendendo sem a segurança devida. Então, é todo esse processo. E até hoje, né? E até hoje é um processo de reciclagem e autoconhecimento constante. Muito bom. Eu estava lendo aqui, né, que vocês são com cerca de 4.000 voluntários em mais de 120 postos, funcionando 24 horas por dia e 365 dias do ano, né? Como é que vocês funcionaram na pandemia? Como é que vocês estão funcionando assim? E detalhe, todo mundo pode tirar férias, participar das suas reuniões familiares, aniversários. Se cair no dia do meu plantão, eu converso com um colega, a gente troca de dia, horário e a gente realmente mantém o trabalho funcionando. No início da pandemia, foi um pandemônio. Eu imagino. Assim, foi complicado, foi difícil, porque muitas pessoas, muitos de nós, estamos no grupo de risco. Sim. Porque vocês tinham que ir até um lugar físico para vocês atenderem as ligações, né? Isso. Nós tínhamos o lugar físico e, além de tudo, a gente oferecia durante o dia a possibilidade do atendimento pessoal, cara a cara. Ai, que legal. Então, isso foi suspenso definitivamente neste momento de pandemia, enquanto não tiver uma solução. E aí, nós temos o plantão por telefone, que é o 188, que é gratuito. No Brasil inteiro, 188, né? No Brasil inteiro, E nós estamos à disposição todos os dias, 24 horas. Nós oferecemos também, pelo site, tem 2 outras formas de acesso. Um é o chat, que funciona numa faixa de horário, e também nós funcionamos por e-mail. Então, o e-mail, 24 horas. O ano passado, nós fizemos 143 mil atendimentos por e-mail. Caramba, bastante. Fora as ligações. 27 mil por chat, 143 por e-mail e 3 milhões de ligações no ano passado. São cerca de 10 mil todos os dias. Uau. E, Carlos, eu tenho uma curiosidade, para além do mês de setembro, dessa semana, ou quando tem uma matéria muito grande nesses grandes veículos, como você falou, existe algum dia da semana, algum horário específico que tem um número maior de ligações? Temos dias e horários, sim. Nós temos, por exemplo, no dia a dia, percebe que há um pico de ligação que nos surpreendeu bastante entre 12:00 e 14:00. Havia um tabu que a gente perdia muito voluntário, fazia de madrugada, sempre era achando que era um tabu, ali faltava voluntário de madrugada. E a gente percebe que essa deficiência, ela acontece também em outros horários. Esse é um horário também, do meio-dia, que nos surpreendeu de uma certa maneira. Agora, tem algumas datas específicas que elas são meio delicadas.
associadas. Então, por exemplo, nós temos o final de ano. A gente tentou refletir um pouquinho sobre esse pico de ligações. Sim. O que é que a gente percebe? Final de ano, ele está associado a, muitas vezes, festas, e festas nem sempre com as pessoas que eu desejaria, pessoas que têm um relacionamento e que se desfaz naquela época do ano, e aí complica, né? Porque às vezes tem filhos envolvidos, a tensão sobe com quem vai ficar um, com quem vai ficar outro. E o peso da reflexão do ano inteiro, né? Também. É um balanço, é feito um balanço, não sei porquê, mas concentramos o balanço ali. Nós temos escola, pressão escolar, vestibular, empresas que muitas vezes encerram atividades no final do ano, férias que eu vejo todo mundo lá no Facebook, todo mundo feliz, viajando. Eu sinto que tem uma pressão de você ser feliz no verão, ser feliz e ser bem sucedido, ir para aqueles lugares lindos, maravilhosos, né? E tá sempre bem. Então, vamos tirar a foto? Aquela foto de felicidade, ou então vou tirar a foto daquele prato maravilhoso. Outro dia eu estava num restaurante, eu vi isso aí, né? A pessoa sentou à mesa e tal, depois arrumou o cenário do prato. Outro dia não, já faz tempo, né? No restaurante. É que a gente parou em março, né? A gente perde a noção do tempo completamente. Perde, né? Então, e aí a pessoa arrumou todo o cenário e a comida estava esfriando, mas enquanto não saiu a foto perfeita, não iniciou, né? Então, assim, a gente está muito preso a essas coisas e a gente transmite muitas vezes quem a gente não é. E isso cai lá no nosso travesseiro, na real, a gente percebe que não é aquilo. E isso causa muita dor, muito sofrimento. Manter uma fachada de uma coisa que eu não sou, isso causa um desgaste muito grande. É um efeito de solidão muito grande. Então, tudo isso junto, são bombas que vão se instalando. Nós temos a bomba do Dia dos Namorados, nós temos a bomba do Dia dos Pais, Dia das Mães. São datas em que todas elas, por exemplo, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, fim de ano e tal, em que se eu perdi o meu ente querido, aquilo vai me trazer lembranças, recordações, às vezes quando é recente, às vezes, como é o caso agora da Covid, eu não fiz um luto que se faz necessário diante de uma perda, de uma morte, é muito rápido, muitas vezes se inverte a ordem natural das coisas, um filho antes de um pai, todos esses sofrimentos, eles vão acontecer. Então, tudo isso vai se sufocando. Dia dos Namorados é isso, de manhã até aquela semana lá, quem não tem namorado, tá mal, porque é bombardeado o dia inteiro lá por uma relação perfeita, e às vezes a pessoa até tem namorado ou namorada, mas é o tipo de namorado ou namorada que não é aceito pela sociedade. Sim. Esses relatos todos, a gente escuta muito essas queixas todas, esse sofrimento todo. E isso é o lance do desabafo, que a pessoa vai conversando com você, e isso vai tirando um pouco de peso, porque ela está dividindo aquele peso com mais alguém. Nós não fazemos nenhum tipo de terapia, não fazemos diagnóstico, nem nada. Mas isso gera um alívio que permite com que a pessoa, depois, ela tome uma decisão daquilo que ela vai fazer, com cabeça mais fria, sem o peso da pressão daquele momento que está acontecendo aquilo. Então, assim, ela consegue dar uma aliviada e tomar uma decisão. E a gente também tem percebido, muitas vezes, como é que funciona o processo, né? Segundo os especialistas, né? É um processo multifatorial que vai se instalando. Cada um de nós, nós não sabemos, como já dissemos há pouco, em que ponto nós estamos desse universo, da escala, né? Nós estamos próximo do 10, a gente não sabe onde está. E também nós não sabemos a nossa capacidade, né, interior de absorver tanto impacto. E a gente vai acumulando, e vai acumulando, e vai acumulando. E a gente não sabe daquele fator que a gente... Todos os fatores que a gente falou há pouco, que é o que vai acontecer, o tamanho do que vai acontecer e quando vai acontecer. Porque que vai acontecer, vai. Exato. Né? Uma hora aquela gota d'água vai acontecer, né? Ela pode acontecer mesmo, né? Então, o processo de prevenção, ele atua em... Se eu não tenho controle de nada daquilo, a única coisa que eu teria controle é não deixar o copo chegar lá em cima, né? Encher até o topo. Então, é o processo de esvaziar. E essa é a prevenção. É a gente trabalhar no esvaziamento desse copo. Parece aquele... Sabe aquele barquinho que começa a entrar água e o cara vai com a canequinha o tempo todo tirando? Vai tirando. É o que nos resta. É trabalhar ali.
Isso é a prevenção, é o desabafo, é o compartilhar com um amigo, é procurar uma ajuda terapêutica. E isso é muito importante, né? É uma lição que a gente tem que aprender, que é o autocuidado, né? Chegar de manhã, olhar no espelho e falar assim, tem coisa errada comigo? O que é que está acontecendo, né? Esse olhar interior, fala assim, não está legal. Talvez eu precise de ajuda, né? Quebrar, então, esse preconceito de que médicos, enfim, terapeutas, são coisas de malucos, coisas de louco. Não, são médicos de saúde mental que podem nos ajudar. Todos esses transtornos podem não ter cura, mas eles podem ter controle. Se eu fizer um diagnóstico em tempo e se eu procurar ajuda. Ao se falar durante o Setembro Amarelo sobre tudo isso, talvez sim se quebre um pouco do tabu e faça com que cada um de nós olhe com um pouco mais de carinho para nós mesmos, para quem está à nossa volta. Porque se eu tiver uma dor de dente, eu tenho certeza que eu vou procurar um dentista, né? Por que não procurar uma ajuda de um terapeuta se eu não estiver bem? Exato. E a gente está disponível ali como uma opção no momento daquela emergência emocional. Nós estamos ali, eu não estou bem, né? A gente está lá disponível para conversar. Mas a gente não substitui nenhum tratamento se a pessoa precisar. Né? Sim. E a família ou algum amigo que sabe que tem alguém passando por essa situação, o que normalmente eles podem fazer, assim? Porque às vezes você pode ver alguns sinais, alguns indícios, mas as pessoas também não sabem como ajudar, né? Isso que você falou é um caminho, né? De às vezes abrir o diálogo para poder esvaziar aí esse copo de água, né? Há uma grande dificuldade, muitas vezes, quando é perto da gente. Né? Tem um envolvimento, porque é um processo que vai se instalando e você às vezes não nota, você está todo dia convivendo e você não percebe o que aquilo está acontecendo. Uma vez eu vi uma história que se você colocar um sapo dentro de uma panela com água quente, ele pula. Mas se você colocar ele dentro de uma panela com água fria e puser no fogo, a água vai ferver e ele morre queimado porque ele não pula, porque ele não percebeu a diferença de mudança de temperatura. Ele se adaptou. Então, no nosso dia a dia, às vezes a gente não percebe essas alterações. Então, é importante que a gente realmente fique muito atento e que o ideal é que todos nós tivéssemos um bom diálogo, um diálogo aberto e perceber aquilo que está acontecendo com as pessoas que a gente gosta que estão à nossa volta. Né? E às vezes a pessoa necessita mesmo de uma ajuda de um profissional e ela não consegue, mesmo ela sabendo o que precisa, ela não consegue dar esse passo. Então é importante chegar claramente com as pessoas e conversar. Eu percebo que está acontecendo assim assado. Vamos procurar uma ajuda, de repente, né? Não é nada, mas de repente pode ser que pode. Acho que eu tenho percebido alterações em você, aquela coisa toda. Agora, existe um processo que vai se instalando, mas que pode ser muito mais delicado e muito mais grave. E tem que correr mesmo para ajuda. Então, por exemplo, alguém que passou por uma tentativa de suicídio, ela não deve ficar sozinha. Sim, com certeza. Nos momentos seguintes. A própria Unicamp fez um estudo e que percebeu a diferença entre acompanhar pessoas que passaram por um pronto-socorro depois de uma tentativa e pessoas que não passaram por esse processo de acompanhamento. Né? A reincidência é muito grande. É grupo de risco de grau máximo ali, aqueles primeiros dias, aqueles primeiros momentos. Né? Tudo isso, esse acolhimento posterior para quem fez uma tentativa, é muito importante. Muito, porque a pessoa está no topo de risco. Tanto que o CVV agora também tem um grupo de apoio aos sobreviventes de suicídio, oferecidos para pessoas ou que tentaram, e na maioria deles para os parentes ou amigos, muitas vezes não tem com quem compartilhar aquela dor daquela perda, porque uma perda ela impacta em torno de 10 a 20 pessoas ali ao entorno, né? E essas pessoas também estão em risco enquanto não superarem, conseguirem superar dentro de si, não completamente, porque eu acho que talvez seja uma dor que não se supere, mas consiga conviver com aquele acontecimento. E elas também podem ligar? Claro, todo mundo, o voluntário pode ligar, você, qualquer pessoa pode ligar. Mas esses grupos de apoio são grupos onde as pessoas conversam entre elas sobre dores de perdas, específicos, das perdas que tiveram. Então, são grupos específicos. Que interessante. Eu achei muito interessante, fazendo essa pauta, que eu descobri que o termo sobrevivente, né, para pessoas que tentaram o suicídio, ela também vale, como você falou, para parentes, pessoas próximas. Exatamente, os enlutados. Eles também são sobreviventes. Eu achei esse termo muito bonito, porque realmente é uma coisa que a pessoa carrega. Carrega, porque
É um sentimento, Carrega. muitas vezes, que se instala um sentimento de culpa por não ter percebido, por não ter feito nada, por ter falhado em alguma coisa. As pessoas se sentem assim. É muito difícil de tirar esse sofrimento. É uma dor muito grande a perda de alguém querido dessa maneira, né? Sim. E essas pessoas que estão em sofrimento, a gente as acolhe no momento, geralmente no momento da gota d'água, né? da dor que acontece por último. É o que geralmente as conversas elas giram muito em torno dos últimos acontecimentos, daquilo que está fazendo o copo transbordar. Em geral, elas nos abordam aí e depois, dependendo, né, se houver empatia com o voluntário, se rolar essa química mesmo entre a pessoa que ligou e o voluntário, pode se aprofundar, pode voltar a falar em outro dia. E até digo para quem estiver escutando, se ligar e não gostou, né? Não rolou. Com aquele voluntário, com aquela voluntária não rolou, desliga, não precisa nem agradecer, liga de novo, né? Sim. O que não pode é desistir da ligação. E Carlos, eu sei que você falou um pouquinho já, mas eu fiquei um pouco curioso, assim, por exemplo, se eu quero ser um voluntário e estou na pandemia agora, que movimentos que eu preciso fazer para poder fazer o atendimento? Legal. Como seria? O que é que aconteceu? Nós levamos aquele susto, né? Voltando lá atrás, na pandemia, cursos interrompidos, a gente engatinhou, conseguiu viabilizar então os cursos novamente. Então hoje nós estamos oferecendo e já estamos em treinamento com turmas novas, 100% online, à distância, online, né? Experiências para quem está participando dos cursos, né? Os nossos colegas estão falando que está muito legal, está muito interessante. Isso eu tenho acesso tudo lá no site? Qualquer um pode se inscrever no site, então na barra voluntário, né? Tem uma ficha de inscrição ali, básica. Detalhe, nós nunca perguntamos a religião nem profissão das pessoas, porque nós não temos nenhum vínculo religioso. A religião de cada um é individual, e isso não deve interferir na conversa, né? Na relação que existe de ajuda que a gente oferece para a pessoa. E depois, cada unidade vai ser distribuído e a gente está formando novos voluntários, continua o processo. Nós temos uma rotatividade, existe uma rotatividade de voluntários, vai ter que ser formada uma turma nova, um grupo de pessoas, nós temos que ter também colegas disponíveis para passar o curso, né? A partir disso, é uma carga horária inicial, são em torno de 13 encontros de 3 horas, mais ou menos. E depois, uma vez por semana. A gente coloca esse processo de uma vez por semana porque o processo do voluntário sentir pertencente a esse grupo é muito importante também. Sim. Porque, por exemplo, o plantão ocorre uma vez por semana. Então a gente já começa a fazer o treinamento uma vez por semana para eu reservar aquele tempo para isso, para eu ver se eu consigo me acomodar dentro daquela agenda, para aquilo não se tornar um peso, para ser uma coisa que eu faça de coração, essa doação de tempo. É muito importante que as pessoas estejam preparadas para enfrentar isso mesmo do autoconhecimento, né? De olhar para dentro de si, perceber os seus preconceitos, os seus conceitos, porque é muito importante que primeiro eu identifique quem eu sou, para que quando eu vá para uma ligação, eu não seja surpreendido com algo que venha do outro e que mexe profundamente comigo, porque eu nem sabia que eu tinha aquilo. Se entender e também se anular, né? Porque você também não pode ficar contando as suas experiências, você tem que ouvir o outro, né? Então, assim, é uma anulação, é um processo de, naquele momento, você ser uma doação de calor humano, onde é só o ser humano que fica ali, não os acessórios, né, que eu fui colocando, profissão, religião, né, meio de vida, nível social, é tanta coisa que a gente carrega. Nossa, é difícil. Né? Não é só então assim, Muita não que a coisa. gente vai minimizar para ficar só o coração ali, né, e a emoção, mas é um processo porque ocorre uma conversa. Sim. E se durante essa conversa eu demonstrar algo que vai gerar esse conflito, eu perco a ligação. Tem que ter essa consciência, sim. Quem está ali é um ser humano conversando com outro ser humano. Sim. E nessa conversa, mesmo que o que ligou, ele tem todo o direito de ser quem ele é, mas o voluntário tem que ter a consciência de saber que, apesar dele ele foi treinado para que aquilo não interfira na relação. E senão não vai acontecer essa relação mesmo. Porque é uma conversa de mão dupla, nós vamos conversar, é uma conversa.
o que nós fazemos. Exato. Sim. Carlos, eu tenho uma curiosidade. Alguma vez já aconteceu assim de alguém, uma pessoa que ligou muito desesperada pra vocês, dizendo que tinha vontade de tirar a própria vida e tudo mais, e vocês ajudaram, conversaram com essa pessoa, e aí depois ela retornou agradecendo, né? Falando, muito obrigado, eu tava muito desesperada, vocês me ajudaram. Isso já aconteceu? Acontece sim. Às vezes já aconteceu das pessoas pedirem, assim, olha, hoje é a minha nova data de nascimento, então eu tô ligando para agradecer, né? Ou então em final de ano, ou então quando acontece alguma coisa legal, fala assim, olha, isso só aconteceu por ajuda de vocês, eu não sei quem foi, em que data foi. E às vezes a gente também ouve isso quando a gente vai numa palestra, muitas vezes, a gente ouve algum depoimento de pessoas, ou nas redes sociais, dizendo que fizeram toda a diferença, o ouvir do voluntário. Às vezes a gente escuta reclamações também, que não foi bem atendido, que não foi legal, que o voluntário falou de si. Isso pode acontecer, somos seres humanos, né? E cada um tem até um jeito de falar, e às vezes acontece. Sim. E é muito comum, sim, acontecer esse agradecimento que às vezes vem de quem nos procura. E essa semana, eu até estava ouvindo uma entrevista do jornalista André Trigueiro, né? Onde ele entrevistou a Cássia Kiss, né? Falou assim, olha, eu já usei o serviço do CVV e hoje, olha, abriu a câmera e mostrou que ela estava grávida, uma nova vida está aqui, né? Então, a gente percebe, sim, a retribuição das pessoas durante a própria ligação, às vezes, e há pessoas que saem também profundamente desapontadas com a gente, quando ela insiste em querer um conselho e a gente continua explicando para ela que não é exatamente o que a gente faz, mas a gente vai conversar, né? Entendi. E aqueles que confundem o nosso tipo de trabalho com outro tipo de trabalho, que nós não fazemos. E às vezes a pessoa mal sabe que quando ela está fazendo um trote, ela está tirando a oportunidade de alguém que está precisando de ajuda e que aquilo pode ser a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa. Então, às vezes, quando a pessoa ouve isso, ela fica com um tremendo peso de consciência e nunca mais vai fazer isso. Sim, por favor, né? Um pouquinho de humanidade, né? Exato. Eu tava dando uma analisada, lendo a pauta, e eu me deparei com um assunto que eu fiquei muito intrigado, assim, né? A gente falou um pouquinho sobre isso no começo do episódio, sobre responsabilidade social midiática, assim, né? E a gente tá passando por uma pandemia onde a gente vê um consumo muito maior do entretenimento, de filmes e séries. E eu, estudando a pauta, me deparei com isso, né? Eu sou formado em cinema, sou cineasta, e na responsabilidade social que as pessoas têm de fazer um roteiro, de fazer um filme, né? Porque às vezes, em prol do roteiro, ou em prol de, a princípio, salvar a intensidade da história ou do personagem, o suicídio às vezes é visto como uma solução, justamente ou porque quer resolver o roteiro, ou enfim, e acaba não pensando na responsabilidade social que isso se dá e quem vai assistir esse conteúdo, né? Eu fiquei muito intrigado, assim, pensando nisso. E um exemplo que ocorreu, né, que foi na série americana 13 Reasons Why, da Netflix, onde a produção ela foi criticada pelas organizações de saúde mental pela abordagem explícita do tema e que ele foi extremamente responsável, porque uma das recomendações da OMS é justamente não expor nenhum método e, de acordo com os profissionais, faltou mostrar quais são as alternativas do personagem, enfim, para cada situação que ela passou, né? Tem dados que mostram que teve um crescimento de 13% no número de suicídios nos americanos depois que a série foi lançada, e o número de atendimentos do CVV aqui no Brasil cresceu 445% por conta dessa série. Então, eu fiquei muito intrigado, assim, quanto isso, e que realmente a gente não pode esquecer que é de responsabilidade social de todas as pessoas que fazem esse tipo de conteúdo, né? A gente percebeu esse aumento ali nos e-mails, principalmente, que teve esse número bem expressivo da quantidade de e-mails que aconteceu. A gente percebeu também que nesse momento as escolas e os pais e os filhos entraram em pânico. Foi um pânico coletivo. Sim. E o que a gente percebeu é que houve realmente um pico de procura, de preocupação, né? Pais apavorados, escolas apavoradas, né? Coincidiu com alguns casos em escolas também, escolas famosas em São Paulo. Juntou isso e naquela época ainda tinha a história da baleia azul, misturou tudo junto. Aquele momento foi um momento muito foi na mesma crítico, época. Muito, muito, muito crítico. O que é que a gente percebe, né? Voltando então para a prevenção, que é o nosso foco, e vamos falar em tempos pré-pandemia e pós-pandemia, porque durante a pandemia a gente nem sabe como é que está a situação agora, né? Exato. Mas esse olhar, por exemplo, desde o porteiro de uma escola, percebe aquele aluno que chega triste ou que percebe uma gozação. Então, antes o bullying, ele estava
restrito entre 4 paredes ali numa sala de aula, num grupo, hoje ele é instantaneamente jogado na internet e nunca se apaga. Por mais que você retire, aquilo vazou de alguma maneira que você não vai conseguir apagar. Então as sequelas são muito graves. Então para quem faz e para quem recebe. Para quem recebe o bullying, ele tem que procurar ajuda para lidar com aquilo, e não ficar com aquilo preso e procurar e denunciar mesmo o bullying. E é importante da direção da escola também saber ouvir, né? Entender o que está acontecendo. Saber ouvir. Na série não soube ouvir, por exemplo. Exatamente. Houve essa falha. Então, assim, a gente entende a série como uma obra de arte, enfim. Agora, essas observações que o Lucas fez são importantes, né? Esse olhar, assim como existe esse manual da OMS, foi feita para profissionais do jornalismo, também acho que era muito importante que não fosse colocado essa glamorização. Tem vezes que a obra não vale a pena passar na frente da nossa responsabilidade social. Não, porque muitas vezes você vê que a mesma coisa pode estar acontecendo sem estar explícito. Sim, com certeza. Exato. Veja, para uma pessoa que está tranquila, aquilo não faz a menor diferença. Mas para a pessoa que já está em sofrimento, aquilo pode ser um gatilho. Sim. E os gatilhos a gente tem que estar atentos a eles, né? Por isso que a importância da conscientização desse mês. A prevenção, ela tem que ocorrer não só em setembro, mas assim, um olhar um ano inteiro mesmo para isso. Mas é importante que se fale e não haja esse medo de falar, mas assim, com consciência sobre o assunto. A gente não está falando de morte, a gente está falando de vida e de valorizar a vida. É disso que nós estamos falando, né? Nós não estamos falando de morte, nem nada disso. Nós estamos falando de prevenção e de valorizar a vida. É isso que a gente faz. Exato. E Carlos, queria entender de vocês na questão, né, do atendimento, que eu também estava lendo alguns artigos, e tem um artigo de 2017 da BBC Brasil que fala desse aumento, né, de números alarmantes de suicídios da população jovem. Geralmente eles dizem entre 15 e 29 anos, tem aumentado muito, um aumento grande desde os anos 80. Inclusive, nessa matéria eles estavam falando que a terceira causa de morte entre pessoas de 15 a 24 anos é o suicídio. E ao mesmo tempo eu li várias matérias que falam sobre o aumento do número de idosos que acabaram morrendo em decorrência de suicídio. E que esse número também vem, assim como os jovens, esse número também vem aumentando a cada ano. Eu queria saber se vocês têm notado no atendimento do CVV que isso vem acontecendo, um número muito grande de jovens e de idosos que vocês atendem, e se vocês foram percebendo ao longo dos anos essa mudança, de, por exemplo, quando você começou no CVV para hoje, se realmente vocês sentiram essa mudança do público que vocês atendem. O ambiente, ele é o mais diverso. As pessoas também são um universo muito grande, é muito difícil a gente ter um nicho, inclusive, às vezes o pessoal fala assim, a gente gostaria de ajudar o CVV numa divulgação, mas qual é o nicho? A gente fala com todas as pessoas nos procuram. E uma coisa impressionante é que muitas pessoas que nos ligam, a gente não tem como saber se elas são pessoas idosas ou são pessoas jovens, porque já tem de tudo. Às vezes tem uma pessoa mais velha que fala com uma voz mais jovem. E acontece ao contrário. Então, o voluntário tem que ter essa delicadeza de conversar com pronomes neutros para não bagunçar a conversa, para não sair do foco e não criar barreiras, porque a pessoa está se sentindo julgada ou avaliada. Com certeza. A gente percebe que na ferramenta chat e na ferramenta do e-mail, uma população mais jovem, nessas duas ferramentas. Do telefone a uma população mais idosa. Nem sempre, tá? Mas a grande maioria, sim, a gente percebe isso. Hoje nós temos o quadro lá, a gente sabe de onde foram originadas as chamadas. As chamadas são todas sigilosas, mas a gente sabe pelo prefixo de onde veio, de que estado veio, de onde veio, de que região veio, a gente consegue enxergar isso. Sim. Mas a gente não consegue saber exatamente a idade e a pessoa que está ligando. Agora, uma coisa muito delicada é a pessoa idosa, né? Porque o idoso, ele ainda, apesar de ter aumentado a taxa de suicídios entre jovens e adolescentes, ter acelerado, em compensação, o idoso ainda, e especialmente o homem idoso, ainda está no topo da pirâmide. Uau. Por quê? Normalmente o homem é mais efetivo, as mulheres elas fazem mais tentativas, o idoso em geral, especialmente o homem. O que acontece? Ainda estamos em um patriarcado, enfim, o homem era o provedor da família, ele era o centro das atenções. Agora ele aposentou, ele envelheceu e ele está num cantinho. Hoje, às vezes,
o idoso em geral e o homem, ele se sente um peso financeiro, ele se sente um peso dos planos que a família tem, às vezes, para viajar. E ele começa, muitas vezes, a perceber conversas dentro de casa sobre isso, né? E muitas vezes nesse processo, ai, que situação, o idoso, ele começa assim, não quero dar peso, então assim, eu vou lavar menos a roupa, né? Vou tomar menos banho. E isso vai afastando netos, pessoas ali próximas que vão lá dar um beijo, um abraço, porque existe isso. Isso é mais uma barreira também. É importante que a gente dê atenção realmente aos nossos idosos dentro de casa, porque às vezes a gente pode não estar percebendo o que está fazendo. Com certeza. E eu acho que tem uma coisa, Carlos, que também é muito importante, que eu também estava ouvindo um programa sobre isso, que é entender que aquela pessoa, por mais que hoje ela esteja um pouco debilitada, velha, já não em suas plenitude de movimentos e mesmo de pensamentos, é uma pessoa que tem uma história, ela não é uma criança. Não é. E muitas vezes é um problema, porque as pessoas acabam infantilizando pessoas idosas, né? E sim, porque às vezes elas ou porque perdem a mobilidade, ou a velocidade de conectar entre o pensamento e a fala, ou porque tem alguma doença degenerativa ali que não permite que isso aconteça, e esse ouvir e esse acolher, né, da pessoa, ela vai distanciando e a pessoa começa a se perceber paisagem dentro daquela casa, em um peso. Então, muitas vezes ela decide por esse caminho para resolver o problema dos outros e parar de sofrer. E isso faz parte aí da conscientização, da prevenção do Setembro Amarelo, que a gente fale sobre isso também. Esse olhar dentro de casa, porque às vezes esse olhar é imperceptível. Sim. Eu nem percebo que eu estou fazendo isso. Então ter um olhar assim com mais bondoso, mais carinhoso, mais aconchegante, né? Por uma conversa, de repente tem um tesouro escondido dentro daquela pessoa que não é compartilhado. Exatamente. Tesouro de experiências, de vida, de né? Histórias. Que poderiam ser compartilhadas. E isso é uma injeção de ânimo para a pessoa que fala. Com certeza. E a pessoa que ouve, muitas vezes, se ela tiver a paciência e o carinho de ouvir, porque nós estamos numa sociedade muito acelerada, mas se ela tiver esse processo, ela vai aprender muito, com certeza, né, para si, para a sua vida, né? Vai exercitar o ouvir, né, que a gente falou no início, né, o saber ouvir, e ela também um dia vai passar por isso, né? Então, estamos nesse barquinho sempre, todos juntos, né? Sim. Carlos, seguinte, nós temos um quadro aqui no nosso podcast onde a gente abre a porta para alguém, alguma situação, algum sentimento, para o que o seu coração estiver comunicando aí com você no dia de hoje. Pri, para quem você abre a sua porta? Ai, nossa, tem tanta gente para eu abrir a porta, mas eu vou, na verdade, abrir a porta para 2 portais. Um é o Mapa de Saúde Mental, eu vou deixar o link aqui para vocês, é o mapadesaudemental.com.br, que é um site onde você vai encontrar serviços públicos de saúde mental disponíveis em todo o território nacional, além de serviço de acolhimento, atendimento gratuito, voluntários, instituições filantrópicas e tudo mais. O objetivo é unir essas pessoas que estão com algum tipo de sofrimento mental aos serviços de cuidados disponíveis online na região delas, tá? Então é uma equipe de psicólogos, de profissionais da área da saúde e educação, mestres, doutores, todo mundo que atua aí. Quem precisar é só entrar lá, mapadasaudemental.com.br. Legal. E um outro portal que eu achei muito interessante também, que é o Precisamos Falar do Luto, que é um portal muito bacana de relatos de pessoas que perderam parentes, amigos, maridos, namoradas, pessoas que se suicidaram, pessoas que morreram por causas naturais e de como elas vivem esse luto. Tem um relato muito emocionante, vou deixar o link para vocês também, da Luciana, que é uma psicóloga e que o marido dela se suicidou. E a partir disso, ela começou a trabalhar com os 2 tipos de sobreviventes. Os que efetivamente sobreviveram a uma tentativa e os parentes e amigos e tudo mais. Então, assim, muita informação. Então eu vou abrir minha porta para esses 2 portais. Arrasou. Eu vou abrir a minha porta para a campanha de prevenção desse ano do CVV. Eu achei super legal, achei super efetiva, importante, impactante. Eu acho que também super soube
se adaptar aos meios de hoje, né? Todo mundo usando rede social, usando os filtros. Eu acho que foi uma forma muito impactante, assim. Eu usei o filtro. Ele é um filtro que você fica em silêncio, né? Durante esses 40 segundos, respondendo algumas perguntas. E aí depois, no final, você percebe que se passou 40 segundos, que é exatamente o tempo que uma pessoa tira a própria vida no mundo. Então, achei super potente. Então, se você tá ouvindo, é só ir no perfil do CVV que o filtro vai estar lá para você participar nessa campanha e ajudar na prevenção do suicídio. Esse filtro vai ficar mais alguns dias ainda, e a gente teve 10 milhões de acessos a esse filtro. Foi demais. Realmente impressionante o número de pessoas que muito aderiram bom. E fizeram assim, e chamaram a atenção, porque no começo a gente estava até um pouco preocupado, porque tratar desse assunto, onde estava se fazendo ali parecia uma brincadeira, né? Mas era um assunto muito sério, né? Então, realmente foi muito legal. Os nossos amigos que criaram essa peça foram bem criativos. Super. E você, Carlos? Para quem você abre a sua porta? Eu abro para todas as pessoas que estejam em sofrimento e precisam compartilhar aquilo que está incomodando muito. Eu estou abrindo não só a porta, o coração, os ouvidos, para quem quiser conversar conosco. Claro que a gente não é perfeito, a gente está no processo como todo mundo, somos seres humanos, e nem sempre, às vezes, a pessoa sai muito feliz, às vezes, com a ligação que esteve com a gente. Mas a gente abre realmente a porta, o coração e os ouvidos para todos eles. E para quem quiser ser voluntário, que foi tocado aí de alguma maneira, e quiser colaborar, aprender, venha fazer o curso é de graça. E se ele não conseguir se voluntariar, ele pode também, de repente, se voluntariar de uma maneira técnica. Às vezes a gente precisa de pessoas na área de TI e por aí vai. E pode fazer doação em dinheiro também, né? Também. Nós temos recebido, sim. É interessante você tocar. Além de estar lá no site, uma doação em dinheiro é possível, mas algumas empresas têm colaborado com a gente, porque a gente precisou fazer uma expansão na parte tecnológica aí, dos servidores, né? Tudo isso tem um CVV mantido pelos próprios voluntários. Era uma coisa interessante, que a gente não falou sobre isso, mas é mantido pelos próprios voluntários através de eventos, né? Noite da pizza, isso e aquilo. E agora, às vezes, tá difícil, né? Essa manutenção nesse sentido, porque esses eventos não estão acontecendo, e a gente recebe, sim, doação. É importante entender que o trabalho do CVV é um trabalho... o CVV ajuda a cuidar da saúde pública também, então acho que as pessoas... Então, assim, é interessante isso, porque nós, existe há 58 anos, sempre foi uma organização independente, nunca teve nenhum vínculo político-religioso nem nada, passou pela ditadura, passou por todos esses problemas, né? Tem sobrevivido a tudo, tem se reinventado nesses novos tempos difíceis, modernos aí. Nós até brincamos que o CVV está sempre na vanguarda. Nós começamos usando um telefone, que era o máximo da tecnologia, né? Da comunicação, né? Porque antes tinha o telegrama, tinha tudo aquilo, a gente já começou com o telefone, né? E agora a gente está se reinventando aí com a internet, aí todas essas ferramentas, muito bacana mesmo, né? Parabéns aos fundadores, né? Recentemente a gente perdeu mais um, né? Que ainda estava vivo, né? Faz um mês mais ou menos, mas foi legal. Eles plantaram uma boa semente. Excelente. Parabéns. Vocês fazem um trabalho incrível. Parabéns. Eu que agradeço. Maravilhoso. Imagina. Bom, e a gente tem um abertinho também para abrir a porta hoje, né, Pri? Exatamente, diretamente da Terra da Rainha, porque a gente é muito internacional, Brasil. Luizinho, pra quem que você abre a porta? Oi, Lucas. Oi, Priscila. Primeiro eu queria falar que é um prazer estar aqui com vocês no Porta Aberta. Eu queria deixar minha porta aberta para a empresa de trens aqui do Reino Unido, junto com a ONG britânica The Samaritans, que teve um trabalho incrível na prevenção do suicídio. Eles têm como objetivo reduzir em 10% o número de casos em 2020 e 2021. Então, eles têm campanhas nas escolas, nos trens, e é isso. Então, eu queria deixar a porta aberta não só para eles, mas todas as ONGs e empresas no mundo inteiro que têm ajudado com o combate ao suicídio. É isso, arrasou. Um beijo para você, Luizinho. Bom, e a gente quer agradecer aqui mais duas abertinhas que estão nos ajudando lá no Catarse, a Patrícia Mirella e a Lilian Domingues. Muito obrigada, meninas! Um beijo! E, Carlos, para quem quiser acompanhar o trabalho do CVV, aonde que eles podem acessar
acessar? Qual que é o Instagram? Qual que são as redes? O Instagram é o @CVVOficial, né? E o Facebook também. E Twitter, nós estamos. E quem quiser também acessar o YouTube, nós temos muitos vídeos de todas as campanhas, de todo esse material todo, de muitas lives com profissionais também, interessantes. Que bacana. Além dos vídeos da campanha, tem um vídeo também que está subindo agora da Associação Internacional de Prevenção do Suicídio também. Legal. E acompanha a gente aí nas redes sociais. E também nós temos um site do setembroamarelo.org.br, e quem quiser e participou de algum evento, hoje, esse ano, os nossos eventos externos estão todos cancelados, mas quem tem alguma foto, uma fachada iluminada, um prédio público, muitos prédios públicos e prédios e pontes foram iluminados de amarelo. Quem quiser tiver alguma foto, quiser algum evento que tenha acontecido, pode enviar para a gente, que a gente publica lá nesse site, o setembroamarelo.org.br. E a gente está aí, disponível para conversar e ouvir. É isso aí, maravilha. Muito bom. Gente, é importante a gente ressaltar que apesar da gente estar no Setembro Amarelo, a prevenção ao suicídio e a atenção com doenças como depressão, bipolaridade, são temas que devemos falar no ano todo. Não adianta fecharmos os olhos, Brasil. O suicídio, ele está presente na nossa sociedade e cabe a nós estarmos de ouvidos atentos e corações abertos para perceber as pessoas que estão à nossa volta. E se você estiver precisando de algum tipo de ajuda, de alguém para conversar, o número do CVV é 188 e o site www.cvv.org.br. E por favor, aqui um recado que a gente deixa para vocês: não menosprezem se algum dia um amigo, um conhecido se aproximar de vocês pedindo ajuda, falando que não tá legal. Ouçam essa pessoa com atenção e entendam que essa pessoa, ela não quer acabar com a vida dela, ela quer acabar com a dor que ela está sentindo. E pode ser a última oportunidade que ela está tendo de manifestar o seu pedido de socorro. Exatamente. Então, essa atenção e esse carinho, sem ficar olhando para o relógio ali o tempo que ela está falando. Mas às vezes acontece, você está com pressa, mas vamos prestar atenção nisso. Olhar um relógio pode quebrar uma relação aí de ajuda. Ser solidários. Exato. Com certeza. Carlos, muito obrigado. A gente queria agradecer muito por você ter topado bater esse papo com a gente. Espero que a gente tenha ajudado muitas pessoas aqui com esse episódio. Muito obrigada, Carlos. Vamos lá, eu também espero. Agradeço demais o carinho de vocês. Vocês foram muito carinhosos e vocês estão de amarelo, né? Isso também agradeceu aí a campanha. E ó, a gente promete, Carlos, aqui, porque era uma coisa que a gente estava conversando, a gente promete que a gente não vai falar sobre isso só em setembro, tá? A gente promete que a gente vai continuar falando disso durante todo o ano. E quem puder usar aquela fitinha amarela, também fique à vontade para usar no peito aí, que é o símbolo da campanha, tá bom? Ótimo. Com certeza, arrasou. Muito obrigada. Um abraço pra todo mundo, então. Beijo, gente. Valeu. Tchau. Beijo. Tchau. E se você conhece alguém ou alguma pessoa que esteja passando por essa situação, encaminhe esse episódio para essa pessoa. Você pode estar sim fazendo uma diferença para a vida dela.